Vamos lá. Na questão 3, está sendo pedido para representar cada número a seguir como uma notação científica. A notação científica é uma maneira de eu escrever um número muito grande, muito extenso, com muitos dígitos, tá? No formato de um número vezes uma potência de 10. A gente até costuma chamar a notação científica de potência na base 10, tá bom? Como que isso vai funcionar, tá? A grosso modo é bem tranquilo, tá bom? A gente primeiro vai colocar um dígito antes da vírgula e o restante que vier depois desse primeiro dígito, desse primeiro número, a gente deixa depois da vírgula. Só que os zeros que aparecem a gente não vai colocar, tá bom? A gente coloca tudo que vem depois, menos os zeros. Então aqui, ó, desse número aqui, tá aqui, a gente tem 52 e depois um monte de zero, certo? Então a gente vai colocar o 5, que é o primeiro dígito, e depois da vírgula a gente coloca o 2. Os zeros a gente não vai colocar. O que a gente vai colocar em seguida é vezes 10. E para eu descobrir qual é o expoente que vai nesse 10, eu vou contar, a partir do que ficou depois da vírgula, quantos dígitos eu tenho, incluindo zeros. Então, eu tenho 2, né? Já é um dígito. Aí, vamos contar o restante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, considerando que eu coloquei a vírgula depois do 5, depois da vírgula ficaram 10 dígitos. Então, o expoente aqui é 10, tá bom? No próximo aqui, a gente vai colocar o 1 e o restante depois da vírgula, sendo que o 0 a gente não vai colocar depois da vírgula. Depois a gente coloca vezes 10 e conta tudo que ficou depois dessa vírgula, incluindo os zeros. Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Então, o expoente, 8. Nesse caso aqui só tenho 4, então não tem nada para eu colocar depois da vírgula, né? E aí eu conto zeros, são 3 zeros. Então, expoente 3. No próximo aqui eu ponho 9, vírgula, e o 5 depois dele, lembrando que os zeros a gente não coloca. E aí vem vezes 10, e agora a gente conta quantos dígitos ficaram depois desse 9. Ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Então, foram 14 dígitos, tá bom? Então, expoente vira 14. Aqui nesse caso, coloco o 1, a vírgula, o 35, o vezes 10, porque os zeros a gente não vai incluir, né? E agora sim, a gente conta tudo que ficou depois dessa vírgula. O 35 a gente considera e também todos os zeros. Então, fica, ó, se eu for contar os zeros, 3, 6, 9, 12, 15 dígitos zeros, mais o 5 e o 3 viram 17 dígitos, tá bom? Então, depois do 1 tem 17 dígitos. Então, se a gente observar, é só você contar quantos dígitos você tem depois do primeiro algarismo, depois do primeiro número aqui, tá bom? Para você saber qual é o expoente que vai ficar aí no 10. Ah, professora, e com o número decimal é a mesma coisa? Praticamente, tá? O que você vai fazer no número decimal? Você vai pegar o último dígito que aparece e colocar ele vezes o 10, ok? Depois disso, você vai contar quantas casas eu tenho depois da vírgula, incluindo ele, tá? Então, aqui, ó, depois da vírgula eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí você coloca o 7. Só que aqui, como é número decimal, a gente coloca um 7 negativo, tá? Foi a maneira que se encontrou na matemática de representar, tá, um número decimal dessa forma, ok? Então, é uma anotação para diferenciar uma coisa da outra. No caso aqui do próximo, coloco 8, que é o último, vezes 10. Aí conto tudo que tem depois da vírgula, incluindo ele, tá? Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, menos 9 aqui. Aqui, eu coloco 9 vezes 10, conto tudo que tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, expoente, menos 10. Aqui, eu coloco 2 vezes o 10 e conto tudo que tem depois da vírgula, incluindo o 2, tá? Então, eu tenho 3, 6, 9, 12, 13 dígitos. Então, menos 13. E por último, a gente tem aí 6, né? Então, eu coloco 6 vezes 10, conto tudo. 3, 6, 9, 10 dígitos. Menos 10. Está aí nosso probleminha envolvendo notação científica, ok? No mais é isso. Espero que tenham compreendido aí essas atividades e que isso venha ajudar vocês, tá?
para as nossas próximas tarefas sobre potenciação e notação científica, ok? Boa aula!